Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui uma live. Espera um pouco. Espera o pessoal entrar. Aí tu começa. Aí tu fala, entendeu? Tu vai ver as pessoas entrando. Pronto. Boa noite. Estamos começando aqui uma live pelo Senac Amazonas. Eu sou Cristina Monte e vou conduzir hoje um bate-papo gostoso com a professora Fabiana Lucena Oliveira, que é diretora-geral da faculdade aqui do Senac Amazonas. Eu vou convidar ela para fazer parte desse papo, porque ela vai explicar para a gente os desafios do home office. Como que é trabalhar de casa e os seus desafios. Para quem não estava acostumado, mediante a tudo que aconteceu, agora a realidade mudou. Mas essa palestrinha de hoje, essa live de hoje, faz parte de um conjunto de iniciativas do Senac, que é justamente para dar aquela força, aquela ajuda para o pessoal do empreendedorismo, pessoal dos pequenos e médios negócios, que agora com essa crise da pandemia, da Covid-19, do novo coronavírus, mudou o mundo de ponta cabeça e a gente precisa se adaptar a novas realidades. E uma delas é justamente que tem a ver com o mercado de trabalho, que tem a ver com o home office. Então, nós vamos começar, eu vou chamar aqui a Fabiana para conversar com a gente. Só um pouquinho, tô convidando ela daqui. Lucena, Fabiana Lucena, só um minutinho, vamos lá. Não tô conseguindo localizar a Fabiana aqui na minha lista de convidados. Vou tentar aqui novamente, só um pouquinho. Eu tenho uma Fabiana, só um minuto aqui, gente. Vamos aguardar só um pouquinho para eu poder chamar ela. Só um minutinho, por favor. Hoje eu estou aqui representando o Senac nessa live que a gente vai falar sobre os desafios do home office. E eu tô aqui só um minutinho a mais para chamar a professora Fabiana para falar com a gente. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão entrando aqui pelo Senac. Hoje nós vamos conversar sobre os desafios do mercado de trabalho. A nossa convidada vai ser a diretora-geral da faculdade aqui de tecnologia do Senac Amazonas. E eu vou convidar a professora para falar com a gente só um pouquinho, que nós estamos contactando com a professora Fabiana, que já vai entrar com a gente. Só um minutinho, por favor, tá bom? A gente já vai começar. Só um pouquinho. Eu estou com o Francisco, que é da TI, lá do Senac, e ele está me ajudando aqui para a gente fazer contato com a professora Fabiana, que vai estar com a gente daqui a pouquinho falando sobre os desafios do home office. E aí é muito importante que você faça parte dessa discussão. Eu quero saber qual é a sua experiência com o home office. O que você acha dessa modalidade? É melhor trabalhar de casa? É melhor trabalhar no escritório? Como é que você acha que vai ficar essa dinâmica, essa nova dinâmica pra gente que é funcionário? A gente trabalha de casa, tem pessoas que se adaptam bem, mas também tem pessoas que não se adaptam. E como é que você acha que é trabalhar só de casa? Ou é melhor trabalhar um pouco no escritório e também em casa? Eu quero saber a sua opinião, quero que você tome partido dessa discussão e venha com a gente. Opa, eu vou dividir aqui convidando a professora Fabiana Lucena Oliveira. Seja bem-vinda. Professora, boa noite. Boa noite, tudo bom? Eu não encontro a senhora aqui, professora. Pois é, minha primeira experiência, né, fazendo live, eu ainda não tinha feito. Confesso que para vocês essa também é uma metodologia nova para mim, mas vamos lá, estamos num momento em que a gente precisa enfrentar o desafio.
Isso mesmo, vamos começar. Então, para começar, agora que a professora já está com a gente, eu quero dar uma boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Quero convidar você a participar dessa discussão hoje e vou apresentar aqui a professora Fabiana Lucena Oliveira. Seja muito bem-vinda, professora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Eu quero agradecer aqui ao Senac, né? E aproveitar e falar sobre o projeto, que é o Projeto Inovar, que é uma excelente iniciativa nesse momento. Exatamente. Com toda essa mudança no cenário mundial, promovido por causa da pandemia da Covid-19, a gente teve que imediatamente se readaptar a um novo estilo de vida, uma mudança incrível. O Senac vem aí com toda uma força, com todo o seu pessoal voltado aí para criar, desenvolver projetos incríveis, como é o caso do Projeto Inovar, para dar aquela força para aquele pequeno empreendedor, aquele pequeno empresário que precisa aí rapidamente se adaptar no meio das mudanças econômicas e culturais, enfim, toda essa dinâmica que a gente está vivendo. Professora, eu queria que, Ana, agora, para a gente começar, que a senhora falasse um pouco da sua experiência, da sua formação, contextualizasse aí um pouquinho para quem está acompanhando a gente, conhecer a senhora também. Por favor, fique à vontade. Então, tá bom. Estou vendo aqui, estou acompanhando aqui nos comentários que tem muita gente, então eu quero dar boa noite a todos, agradecer pela presença de vocês. A gente sabe que tem uma série de cursos acontecendo, tem muitas lives acontecendo, né? Vários shows de artistas, e eu agradeço muito pela presença de todos, por nos prestigiar nesse momento. Bom, eu estou agora como diretora-geral da Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas desde setembro do ano passado. E é um trabalho que eu tenho desenvolvido por ter sido antes, né? Eu costumo dizer que eu fui cria do Senac em várias oportunidades, então eu tive a oportunidade de ser aluna do Senac, ainda adolescente, depois tive a oportunidade de fazer um segundo curso da área de informática e mais recentemente, há 2 anos atrás, eu fiz um curso de automaquiagem aqui no Senac, que foi uma diversão, amei fazer, foi muito legal. Então, essa é a minha oportunidade de poder contribuir do outro lado, né? Não mais como aluna, e sim como docente, e sim como técnica administrativa. Eu sou economista de formação, eu fiz especialização na área de comércio exterior, e aí fui fazer mestrado na área de logística, e segui na área de doutorado também dentro dessa área de logística e cadeia de suprimentos. Então, é uma área que eu me apaixonei muito, eu gosto de fazer isso, mas eu também me apaixonei pela área administrativa. Tanto é assim que, mesmo sendo economista, eu resolvi, há 2 anos atrás, voltar para a faculdade de administração, e aí, se der tudo certo, se a pandemia deixar, no final do ano eu estou concluindo. Mas isso é um pouco de mim, né? Eu trabalho no Senac. Oi? Aprendizado nunca é demais, né, professora? Nunca é demais. Então, assim, para mim é um prazer poder compartilhar um pouco daquilo que eu acumulei nesse tempo e daquilo que eu observo, né, como estudante e também como professora, né? Então, a ideia hoje é que a gente possa conversar sobre esse desafio do trabalho em home office e entender que conceito é esse, por que que ele nos pegou de uma forma tão intensa nesse momento e tentar esclarecer e dar alguns números sobre o que está acontecendo aí e as tendências de futuro. Maravilha, a senhora já fez a introdução, então eu começo logo perguntando. Professora, o que é o tal do home office? Que conceito é Então, esse? home office é uma expressão inglesa que significa escritório em casa. Então, ao pé da letra, você tem home, casa, office, escritório. Então, quando você faz essa tradução literal, você também tem uma sigla que é conhecida como SOHO, que é Small Office and Home Office, que é o quê? Nada mais é do que um método de trabalho que normalmente era utilizado, e aí a gente vai fazer, né, uma diferença temporal. Esse método era utilizado por trabalhadores independentes, por freelancers, por pessoas que prestavam serviços esporádicos, por pequenos empreendedores. Então, essa metodologia home office ela já existe há algum tempo, desde o fenômeno da internet. Não surgiu agora. Não, ela já vem acontecendo pelo menos desde os anos 80. Isso já é uma metodologia que vem sendo utilizada por alguns empregadores.
principalmente por quê? Porque ao fazer um home office, você reduz o custo do empregador, uma vez que ele não é obrigado a manter um escritório fixo num determinado lugar. Só que o home office, né, é um método que era muito conhecido por aquelas pessoas que trabalhavam efetivamente sozinhas ou como prestadores de serviço. Acontece que no meio do caminho, de repente, no ano de 2020, apareceu uma pandemia que parecia que vinha lá da China, só ela estava lá na China, em Wuhan, e a gente assistia pelo jornal e falava, isso aqui não vai chegar aqui não, isso aqui não vai chegar. E de repente ela chegou. E quando ela chegou aqui, a gente se viu, né, obrigado, todos nós, e aí empregadores, empregados, colaboradores, famílias, todos nós nos vimos diante de uma situação que foi, de uma hora para outra, você tem que ficar em isolamento social e você não vai mais poder frequentar shoppings, feiras, né? E aí vieram vários conceitos que foram surgindo. Junto com esses conceitos de isolamento social, de quarentena, e todo mundo foi se tornando especialista nisso, né? Aí a gente já sabia dizer qual era a diferença do isolamento para a quarentena, aí a gente já sabia, de repente, quem é grupo de risco, quem não é, e as famílias todas tentando proteger, né, os seus pais, os seus avós, muito natural, muito desejável que isso aconteça. E a gente se viu dentro de um novo conceito que chama evento disruptivo. O que é esse evento disruptivo? E vários estudos agora vêm apontando para isso. É um evento de ruptura ou de alteração. Esse termo é novo? Não, ele também não é novo. Tá? Inclusive, um dos professores que foi quem foi pioneiro nesse processo, faleceu no início desse ano, em fevereiro desse ano ele faleceu. Então, o que acontece aqui com esse evento disruptivo? É aquele momento em que você vê uma ruptura da sequência natural, ou daquilo que você imaginava que fosse natural. Qual era a tendência natural? Que eu, por exemplo, nas universidades, montasse um calendário acadêmico e esse calendário acadêmico fosse seguindo até o final do ano, como ele sempre vinha acontecendo todos os anos. Mas esse ano não está sendo assim. Esse ano houve uma ruptura, esse ano houve uma mudança. Esse ano, todos os nossos empregadores nos chamaram e nos disseram: precisamos pensar diferente, precisamos ter atitudes diferentes, você vai ter que ser produtivo em casa, né? E eu preciso de você, mas eu preciso de você com um novo comportamento. E aí a gente se viu diante de uma situação de mudança efetiva. Então você tem a junção desses dois conceitos: o evento disruptivo, né? O home office, e você tem uma outra tendência que é o quê? A necessidade de cumprimento de tarefas. O fato de nós estarmos em casa, né, no isolamento social, não significa que nós deixamos de ser produtivos. Por quê? Porque uma série de atividades continuou acontecendo. Então você pergunta assim: mas os supermercados continuam? Continuam. Tem que ter alguém lá na área administrativa do supermercado que não está aparecendo na prateleira lá, não está no front office, mas ele está trabalhando. A pessoa que faz a folha de pagamento continua trabalhando. A pessoa do atendimento não foi mais, né, para o face a face, mas ela ficou no telefone. Então, todas essas atividades continuaram acontecendo e a gente precisa que elas aconteçam, porque eu tenho supermercado, eu tenho abastecimento, eu tenho água, energia, e todas essas pessoas foram convocadas para trabalhar e para ser produtivas. Mas, para ser produtivo, eu preciso aprender a trabalhar em casa. E aí a gente veio com um dilema grande que já vinha nos afligindo, que é o quê? As tecnologias de automação. De repente, eu fui, olha a situação, né, em que a gente se encontrou. Além de eu ter sido convocada para fazer isolamento social, também me disseram o seguinte: você tem que aprender todas as tecnologias novas, você tem que aprender a fazer videoconferência, você tem que aprender a fazer audioconferência, você tem que aprender a fazer live, olha que coisa maravilhosa. E você tem que aprender, e aí várias plataformas entraram no nosso vocabulário. De repente a gente começou a entender de Google Meets, de Zoom, de Microsoft, de live. Tudo isso entrou no nosso cotidiano de forma muito intensa. E é muito natural que nós, seres humanos, que a gente tenha uma reação com relação a isso. Se nós já tínhamos uma reatividade,
né, com relação a essas tecnologias, elas vieram com a força de um tsunami. E aí eu ouvi relatos de vários professores nossos dizendo assim, Fabiana, eu não sei como é que se usa essas plataformas. E agora? Eu falei, professor, eu também não, mas a gente vai ter que aprender. E de uma hora para outra, nós, né, e aí eu falo como professora também, nós tivemos que nos adaptar aqui, nós tivemos que nos adaptar a novas plataformas, a novas metodologias, a fones de ouvido, tivemos que testar microfones, tivemos que testar som, testar iluminação, coisas com as quais a gente não se preocupava antes. E aí a Professora, qualidade da internet. nessa conversa, Aham. principalmente tem mais de 35, 40 anos, né? Porque a moçada, a juventude, de uma forma geral, tem muita facilidade com essas novas tecnologias, né? Eu acho que a gente, depois dos 35, 40 anos, a gente não viveu esse boom da internet, né? A gente não está acostumado com esse boom. Então, a gente tem realmente mais dificuldade de saber quais são as ferramentas, quais são as redes que a gente vai usar. Então, eu acho que essa condição pega um pouquinho mais aqueles que já estão um pouquinho mais vividos, não é mesmo? Com certeza. Que são aquelas pessoas que estão em posições hoje, né, de supervisões, de coordenadores, de chefes de equipe, né, dos professores que têm mais experiência. Então, tudo isso teve que ser assimilado de forma muito intensa. E, é claro, isso vai deixando as suas marcas. Então, a gente tem o quê? De repente, as pessoas começaram a me dizer assim, então, será que eu vou ser substituído por uma nova tecnologia? Será que a minha força de trabalho não é mais necessária? Será que aquilo que eu faço, que aquilo que eu executo, vai continuar sendo necessário? E aí a gente tem algumas respostas sobre isso, né? Eu tive a oportunidade, em outubro do ano passado, de assistir um seminário que falava sobre o futuro do trabalho. E nesse seminário foram apresentadas algumas discussões sobre como é esse futuro que, naquele momento, a gente não sabia que estava tão próximo, mas ele chegou muito rápido. A gente falava de futuro do trabalho para daqui a 5 anos, 8 anos, 10 anos. A gente não imaginou que esse futuro chegaria meses depois. E aí a gente veio o seguinte, um número para compartilhar com vocês. O crescimento da população mundial foi tão intenso no século XX que nós saímos, né, do século XIX com aproximadamente 1 bilhão de habitantes no planeta Terra e no século XX nós chegamos a 6 bilhões de habitantes. Isso num espaço de 100 anos. Isso significa o quê? Que eu tenho muita mão de obra, eu tenho muita força de trabalho disponível, eu tenho muitos cérebros, mas eu também tenho que fazer o quê? Que alocar essa força de trabalho, eu tenho que alimentar essas pessoas, e aí eu venho com a necessidade da logística, com a necessidade, né, do agronegócio, com a necessidade de todos esses negócios envolvidos. E eu vejo o seguinte, essas tecnologias da automação, elas estão me levando a, daqui a aproximadamente 10 anos, ter conectadas 5 bilhões de pessoas no planeta. Eu não tenho esse quantitativo hoje. Hoje a gente está perto de 2 bilhões e meio. Nós estamos, em termos de população mundial, nós somos 7,7 bilhões de seres humanos. Isso. Hoje 7,7. É Muito. muita gente. E aí a Agora, gente está falando hoje. professor, puxar um pouquinho para aquela questão do home office, para a gente não sair muito da questão do home office. Quais são os principais desafios que a senhora percebeu? Quais são aqueles desafios que eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou me planejar? Como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou dividir meu dia? Como é que eu tenho que... Eu estou em casa, eu não sou vigiado, mas eu tenho que fazer as minhas atividades. Como é que a senhora percebeu? No meio da pandemia, no cenário que a senhora retratou aqui para gente, como é que a senhora quais as principais dificuldades e desafios que a senhora percebeu que as pessoas tiveram na questão do home office? As pessoas começaram a se questionar, né? Claro que isso não envolve 100% dos casos, mas eu posso dizer que a grande maioria
as pessoas começaram a se questionar o seguinte: eu estou saindo de um trabalho formal, em que eu uso os recursos do meu empregador, né? Quer dizer, eu uso o computador, a internet, a infraestrutura do meu empregador. Eu tenho um horário de trabalho rígido, quer dizer, eu tenho um horário de bater o cartão na hora da entrada e bater o cartão na hora da saída. Eu tenho que obedecer uma série de códigos de conduta corporativas, né? Então, tem uma série de condutas que eu preciso seguir, porque eu estou no meio, né, de uma atividade coletiva. E eu tenho uma fonte de renda, via de regra, né? Quer dizer, eu tenho um emprego em que eu me dedico 8 horas por dia, pelo menos a grande maioria é assim, e eu tenho uma fonte de renda. E de repente, a sociedade muda, o mundo muda, e eu tenho que me adaptar a um trabalho que é informal, né? Por que eu digo informal? Porque a partir desse momento, uma série de atividades foi redesenhada. Para quê? Eu preciso usar os meus recursos. Tem uma série de discussões aí em cima disso, mas a gente, né, pode, enfim, discutir ou não. Eu preciso usar o meu recurso internet, o meu recurso computador, o meu recurso fone, o meu conhecimento para poder acessar essas novas mídias. De uma hora para outra, eu já não tenho mais um horário rígido, eu tenho um horário flexível, né? E A aí a gente pensa, isso, né, a responsabilidade exatamente, do profissional. exatamente. No primeiro momento, a gente pensa assim, ai, que maravilha, eu tenho um horário flexível. Mas a gente precisa entender que esse bônus vem junto com a responsabilidade, e ela não é pequena. E aí você tem que ter o quê? A autodisciplina para resultados. Já não vale mais chegar no trabalho, bater o ponto na entrada, cumprir aquelas horas de trabalho e ir embora. O que você tem que entregar todos os dias? Qual é o produto que você entrega todos os dias? Um resultado parcial da sua atividade diária. E aí, essa Eu autodisciplina para resultados é algo que a gente precisa se acostumar. Pode desenvolver falar. muito, né? Eu quero a Fabiola Basso, obrigada, Fabiola, por participar aqui com a gente. Ela disse o seguinte: aqui, né, professora, fora a questão dessa tecnologia toda que a senhora está mencionando, e dos usos das ferramentas, e de toda a ambientação do local de trabalho, como que a gente concilia, a Fabi colocou aqui, como que a gente concilia a escola dos filhos com o nosso horário de trabalho? Porque tem toda aquela dinâmica da casa, e aí a gente também tem aquela parte da nossa vida particular, pessoal, que a gente tem que se esforçar muito também no meio dessa organização que a senhora mencionou, para conseguir manter o lado pessoal e também o lado profissional. Como é que a senhora vê essa questão aí da Fabi, da Fabiola Base? Vamos lá, Fabi, boa noite, né? Assim, ela é uma grande amiga nossa. E aí a gente vem para responder isso, Fabíola, a gente tem o seguinte: quais são as habilidades que são necessárias para o meu home office? O que a gente percebe muito, né, é um conflito, que é o seguinte: de repente eu estou em casa, eu estou trabalhando, eu estou no meio de uma reunião e a campainha toca. E é alguém que veio fazer uma entrega. E aí eu fico dividida entre ficar na reunião, tirar o fone, correr até a porta, resolver e voltar. Ou então eu estou fazendo uma reunião e o meu filho, minha filha chegam e dizem assim: eu estou com dúvida nessa tarefa. Né? E aí você também tem que dividir a sua atenção. Isso tem acontecido muito, isso é um fato. Inclusive, para nós mulheres, principalmente, a gente tem dito o seguinte: antes eu trabalhava menos, agora eu trabalho mais, porque eu dou conta das rotinas domésticas e eu tenho também que dar conta da minha rotina do trabalho. É verdade isso. E a gente só consegue isso com muita concentração, com uma palavrinha sendo muito bem usada, que é não. Em muitos momentos a gente vai ter que aprender a dizer não. O que é aprender a dizer não? Tem algumas atividades que nós não vamos conseguir realizar em casa da forma como a gente gostaria. E para isso a gente vai precisar de um apoio familiar, né,
na medida do possível. Então, os nossos filhos vão ser nossos colaboradores, eles vão ter que se acostumar com um horário de atendimento para eles, embora a gente esteja em casa. Novo rearranjo na família, nas nossas casas também, né? Com as pessoas que trabalham Exatamente. em casa, com os nossos filhos, com os cônjuges. Eu acho que é uma nova educação também que a gente vai começar a desenvolver dentro de casa para que a gente possa ter o nosso lado profissional em casa. É isso? Mais ou menos, professora? Desculpa, é isso mesmo. A Lani trouxe aqui, obrigada, Lani, pela sua participação. Ela usou uma palavrinha que eu acho que é fundamental nessa nossa discussão. Ela falou assim, a palavrinha foco. Verdade. Senso de prioridade. Esse senso de prioridade é fundamental nesse momento, que é o quê? Eu não vou conseguir fazer o jantar ou fazer o almoço ao mesmo tempo em que eu faço a live. Não vai dar. Eu vou ter que estabelecer o quê? Um senso de prioridade. Naquele momento, eu vou me dedicar ao trabalho, mas o jantar não vai poder ser feito. E a família vai precisar colaborar nesse sentido. Se acostumar com o fato de que, embora eu esteja ali fisicamente, mas ela não pode contar comigo naquele momento. Porque eu tenho uma atividade profissional que precisa ser realizada. Isso exige da gente esse não como resposta, o senso de prioridade, o gerenciamento do tempo. Então, há muito que se fala nisso, no gerenciamento do tempo, que é muito necessário, que a gente precisa entender qual é a prioridade, o que, que vem depois. E isso exige de nós também um alto grau de motivação. E esse alto grau de motivação envolve o quê? Eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo profissionalmente. Eu preciso gostar. Eu preciso me envolver com aquela atividade, com aquele resultado, para isso me motivar a continuar. Uma palavrinha fundamental, que é a questão da motivação. E aí eu já vou fazer um outro cenário, que é o seguinte. Existem profissionais que gostam de se sentir abraçados pela empresa, né? Eles gostam daquele ambiente, eles gostam das festinhas do RH, eles gostam daquelas atividades que são feitas em grupos, no ambiente de trabalho, né? Então, eles se sentem motivados, porque eles vão para o trabalho e tem toda uma dinâmica ali social no meio profissional que faz com que ele se sinta bem, que ele se sinta motivado, que ele se sinta inserido no local de trabalho. Como é que a senhora acha que fica esse tipo de relacionamento quando há exatamente essa ruptura que nós estamos tratando aqui, né? Ele fica mais em casa e já não tem mais um relacionamento tão estreito como ele tinha antes. O que a gente pode fazer para minimizar isso? Ou como a senhora acha que é o comportamento das empresas? Qual seria o modelo ideal? A gente trabalhar uma parte nas nossas casas e ter algumas reuniões presenciais e ter encontros em que a gente se una, em que a gente esteja ali olho no olho. Como é que a senhora vê nesse aspecto, essa questão? Eu tenho pessoalmente, tá? E aí eu posso falar aqui por mim, e aí a gente pode debater sobre essas questões. Nós temos aqui no Brasil, a gente precisa delimitar isso pela característica da sociedade. Se você fala, por exemplo, para a sociedade japonesa, né, que ele vai precisar trabalhar de casa e que ele não vai ter tanto contato social, e que esse vai ser o dia a dia dele, ele vai reagir de uma forma relativamente tranquila. Por quê? Porque culturalmente eles conseguem assimilar bem essa questão do não convívio social. Se você vai para uma sociedade como a alemã, por exemplo, ele também vai lidar com esse isolamento de forma extremamente tranquila. Por quê? Porque eles são extremamente individualistas. Né? Quer dizer, você não cria laços no seu ambiente de trabalho. Você trabalha, você entrega o seu resultado e aí pega a sua bolsa e vai para casa. Né? E aí você vai escolher os seus amigos, né? Você vai escolher os seus amigos de acordo com as suas afinidades, com seus hobbies, mas no trabalho muito dificilmente. Mas quando você vem para uma sociedade como a brasileira é diferente, porque nós brasileiros nós sentimos falta do contato. Nós gostamos daquela conversa no café, nós gostamos de marcar um churrasco no final de semana. Quando eu falo nós,
Não necessariamente eu, tá, gente? Porque se vocês me perguntarem assim, Fabiana, você é assim? Aí algumas pessoas já me conhecem e eu vou dizer não. Eu sou extremamente introspectiva, apesar de ser professora. Então, eu confesso que lá no fundinho, essa época de isolamento social até me deixou um pouquinho alegre. Eu não desgostei de tudo. Me de... é, Mas eu devo, então, já que a senhora contou um segredo da senhora, eu também tenho que contar um segredo meu. Eu já trabalho, na modalidade home office há muito tempo. E me dou muito bem, consigo me organizar muito bem nas minhas tarefas pessoais e profissionais. Então, para mim, é um modelo que não é novo e que eu me saio, me sinto muito bem. Eu tenho uma produtividade muito boa. Então, também vou abrir aqui esse segredinho com a senhora. Agora, Fabiana, de novo, a Fabiola Base mandou aqui para gente uma colocação dela que eu queria também que a senhora aproveitasse esse tempinho que a gente tem para falar. A questão da ergonomia, que é muito importante. A gente sabe que no trabalho vezes tem essa preocupação com a ergonomia. Agora, em casa, a gente pega o computador, coloca na cama, coloca lá nas pernas e passa o dia todinho ali sentado de uma maneira completamente errada. Como é que a senhora vê, e talvez na questão da saúde do colaborador, a senhora acha que pode ter algum impacto futuro? Como é que a senhora vê essa questão de ergonomia? certamente, certamente. Isso é algo que alguns, né, especialistas da área de ergonomia já vinham considerando, inclusive com o uso intenso do telefone celular, né, que é o problema na cervical, porque é uma posição, você fica, né, numa posição que não é a melhor posição, quer dizer, o corpo humano não foi desenhado para essa posição. E o fato é que em casa a gente senta no chão, a gente senta na cama, a gente coloca o telefone lá em cima, e aí vai, coloca o fone no ouvido e vai lavar a louça ao mesmo tempo que está ouvindo alguma coisa. Isso trará com certeza suas consequências. Não vejo muitas saídas além da conscientização, né? Então as pessoas, o profissional, cada vez mais vai se enxergar como uma pequena empresa. Então eu deixo de ser só uma pessoa física e passo a me enxergar também como uma pessoa jurídica. E como pessoa jurídica, preciso ter alguns cuidados e seguir algumas regras. Né? Isso, para nós brasileiros, de novo, né, falando sobre essa questão cultural, para nós brasileiros isso é um passo ainda, eu diria que grande. Por quê? Porque nós saímos, historicamente, de um modelo extremamente paternalista, de um modelo empregatício que é muito paternalista. Então, até que a gente assimile essa questão da prestação de serviço, a questão da independência, né, das pequenas empresas, do microempresário, isso não é tão simples, culturalmente falando. É claro que as novas gerações, elas assimilam isso muito mais rápido. Mas as pessoas acima dos 40 anos, elas têm dificuldade. Por quê? Porque o mundo era diferente antes. Né? Nós fomos educados com uma outra rotina. Então, isso tem as suas marcas. Nós saímos de um modelo em que a coisa mais importante era ter uma carteira assinada, né, fisicamente. Então, eu tinha que ter um fundo de garantia por tempo de serviço, um terço de férias. Era isso que contava. Então, eu teria sucesso à medida em que eu tivesse essa carteira assinada. E de repente tudo mudou. Agora isso não é mais assim. Né? O fato de você ter uma carteira carimbada, vamos colocar assim, né, de forma bem coloquial, já não é mais garantia de sucesso. Você pode ter isso e ao mesmo tempo se sentir perdendo renda, porque você fica tolhido de alçar novos voos, você fica preso naquele processo. Mas isso não é fácil. Quebrar esse processo dentro de cada um leva algum tempo, leva uma série de ensaios, cada um vai ter o seu momento de ruptura, isso é uma coisa muito importante. Alguns têm um momento de ruptura aos 20 anos, outros vão ter um momento de ruptura aos 30, outros vão ter aos 50. Né? Há um tempo atrás, eu li um artigo que dizia assim: você não pode nunca se comparar com o outro, essa questão do tempo. Por quê? Porque aquilo que acontece muito cedo na vida de um pode demorar para acontecer na vida do outro. E tudo bem, isso não muda nada. E aí eles Absolutamente. usaram como nada, cada um vai ter o seu tempo. E eles usaram como exemplo o Donald Trump, porque o Donald Trump foi um empresário, ele é um empresário, né, de muito sucesso, ele ganhou muito dinheiro, e ele começou a carreira política dele aos 70 anos.
E aí você diz assim, ah, mas aos 70 anos eu já quero ter pendurado a chuteira, eu vou ficar em casa, eu não vou fazer nada. Não, você está plenamente em atividade. Aí você tem um exemplo dele que aos 70 anos resolveu dar uma guinada na carreira, porque isso é uma guinada. Ele saiu no âmbito empresarial que ele já conhecia, que ele já era uma pessoa de sucesso, e foi se aventurar na política, que é um mundo completamente diferente, Quer dizer, com todos os riscos que se pode. todo dia é dia de acontecer mudanças na nossa vida, basta que a gente esteja aberto às mudanças, principalmente nesse cenário todo que nós vivemos aí nos últimos meses. E aí, a gente falando nessa questão, eu queria que a senhora falasse para a gente quais as principais habilidades que a gente precisa desenvolver para trabalhar home office, na modalidade home office, e separar um pouco ali a nossa rotina pessoal. Quais são essas soft skills que a gente precisa desenvolver, que o pequeno empreendedor que está acompanhando a gente, ou aquela pessoa que tem um pouquinho mais de dificuldade de trabalhar nessa modalidade, que ela possa, assim, não, eu vou desenvolver isso, isso e isso, que vai me ajudar um pouco mais. Concentração, acho que é extremamente importante você se concentrar naquilo que você quer fazer, e isso não significa ficar parado, ao contrário, concentração significa ter muita clareza daquilo que você quer fazer. Acreditar em si mesmo, eu acho que isso é fundamental, porque os grandes empreendedores, eles inovam realmente, e a inovação nem sempre é bem recebida socialmente, às vezes a sociedade estranha muito essa inovação no primeiro momento. Então você precisa ter um senso, né, de autocreditação, de realização muito forte, e acreditar muito em você e falar, eu vou conseguir. Apesar das primeiras portas estarem fechadas, e elas sempre vão estar, a gente sempre vai encontrar portas fechadas e dificuldades, isso é parte do processo. Acho que a beleza da vida é justamente transpor esses obstáculos. Saber dizer não, como a gente estava falando, você vai ter muitas vezes dizer não em determinados ambientes. Eu falo isso, mas eu também tenho dificuldade de dizer não. Para mim isso não é uma coisa tão simples, né? Para vocês Mas verem como as coisas acontecem. depende, né, professora? É libertador quando a gente fala, não, Aprende. eu tenho um limite, eu vou até aqui, tudo bem, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo confortável, mas passou daquilo, a gente também tem que saber usar o não como uma forma de limitar e que a gente se mantenha confortável diante aí de tanta pressão e do dia a dia que não é fácil. Não tem sido fácil nos últimos anos, a senhora vê que nós passamos aí uma crise econômica e política aí durante muitos anos. No ano passado, a gente estava saindo dessa crise já com uma nova expectativa. 2019 não decolou muito, esperávamos mais de 2020 e 2020 veio aí com toda essa transformação e a gente vai ter que se adaptar de um jeito ou de outro para poder manter os nossos empregos, os nossos salários, ou ser empreendedores, ou ter os nossos negócios, enfim. Agora eu tenho uma perguntinha para a senhora e eu gostaria que você que está aí nos acompanhando também mandasse aqui a sua opinião. Professora, quem paga o café? É o empregado ou é o empregado? Quando eu falo café, eu estou falando o seguinte, a gente sabe, como a gente até comentou aqui, tem aquela horinha do café na empresa e tal. Eu estou no meu ambiente de trabalho, eu estou usando a água, eu estou consumindo o café, a energia. E surgiu aí um tempinho atrás uma discussão no LinkedIn, em que profissionais falavam que era a favor que o funcionário pagasse, outros dizendo que isso deveria ter uma continha a mais, que deveria ser repassado para o empregador. Como é que a senhora vê essa questão do home office em relação aos gastos que a gente tem? Eu acho que depende muito do tipo de atividade, né, que você exerce. Você pega, por exemplo, um profissional como uma pessoa que trabalha numa linha de montagem na indústria. Essa pessoa não tem como executar a sua atividade se não for naquele ambiente de trabalho. E aí, quando ela se desloca para aquele local de trabalho, que é a linha de montagem, a conta do café vai por conta do empregador. Não tem outra forma, porque essa é uma característica da atividade. Mas vamos ver na outra ponta. Eu sou professora. E aí, como professora, eu preciso usar recursos de mídia cada vez mais. Eu preciso usar
internet, eu preciso usar computador, eu preciso usar vídeos, eu preciso usar som, porque às vezes eu preciso passar um vídeo na sala de aula. Nesta situação, eu preciso ter muito claro o seguinte: eu, ter esse equipamento, ter essa infraestrutura, vai melhorar a minha atividade como professora? Se a resposta for sim, então vale a pena investir no meu próprio equipamento. Por quê? Porque isso vai me dar liberdade. Se eu chegar num local em que eu não tenha essa infraestrutura, o brilho da minha aula não vai ser impactado por isso, porque ela vai continuar acontecendo porque eu levei o meu equipamento. Na verdade, a gente enxerga isso como um investimento, né? Você investe na sua carreira e você passa a se ver como se fosse uma Fabiana SA, quer dizer, uma sociedade anônima. Eu sou uma empresa, eu tenho uma marca, e como marca eu preciso cuidar também dessa infraestrutura. Então, acho que a resposta é: qual é a atividade que eu exerço? Né? Se a atividade que eu exerço depende essencialmente ser executada lá no local do meu empregador, então a conta é dele. Se não, vale a pena repensar, vale a pena rever esse conceito e absorver uma parte desses custos. Até porque está tudo mudando mesmo e a gente tem que ver outras formas de se relacionar, de conviver, de, enfim, gerir as nossas carreiras, as nossas profissões. Então, é um novo ambiente em que todos nós estamos aprendendo, né? A gente chegou num ponto que ninguém sabe tudo que vai acontecer, então a gente tem que estar aberto a sempre se organizar e acompanhar essa dinâmica toda. Professora, a senhora tem mais alguma consideração que a senhora gostaria de falar? A gente já está chegando ao final da nossa live. Eu queria que a senhora fizesse aí os seus comentários finais sobre o Na assunto de verdade, hoje. quero agradecer muito, Cristina, pela simpatia, pela alegria, pela disponibilidade. Foi um prazer conversar com você, um prazer responder as perguntas também. Como eu disse, é a minha primeira experiência, e como primeira experiência eu vou levar comigo as melhores recordações, né? Isso vai me motivar a fazer outras vezes. E a minha consideração para todos nós, e eu me incluo nesse processo também, é o seguinte: toda longa jornada começa com o primeiro passo. Então, às vezes, eu sonho muito em empreender, em fazer algo, mas aí eu fico sempre esperando o momento certo e eu fico me freando para dar esse primeiro passo. É difícil, às vezes você precisa de algo que te motive. E talvez a pandemia, essa mudança, essa ruptura, esse processo todo, seja justamente o fator impulsionador que eu estava esperando, para repensar o processo e talvez me jogar de cabeça naquilo que eu realmente quero fazer. E eu me incluo muito nesse processo, porque às vezes a gente fica esperando e sonhando, né? E fica, não, mas ano que vem, no outro ano, no outro ano. Então, esse primeiro passo é muito importante para todos nós. Seja o primeiro passo para eu entender que eu estou no local correto e que eu quero continuar lá, ou seja o primeiro passo para eu mudar. Né? Às vezes a gente diz assim: puxa, mas se a minha empresa que está onde eu estou empregada me demitir, meu mundo vai desabar. Não necessariamente. Aquilo pode ser a melhor coisa que aconteceu para você. Depois você vai olhar para trás e vai dizer: que Graças a bom que Deus. me mandaram embora. Que bom, porque se não tivesse me mandado embora, eu estaria lá até hoje e eu estaria sonhando, né? E eu realizei. Então, acho que essa é a grande mensagem. Um pouco mais do mundo das ideias e um pouco mais para o mundo das ações, né, professora? A gente fica sempre esperando uma oportunidade e a gente acaba não criando essa oportunidade de fazer as mudanças nas nossas vidas, que a gente sabe que elas são importantes e que às vezes a gente fica ali atrás daquele escritóriozinho, daquele trabalho das 8 às 6 da tarde e com aquele desejo latente de fazer alguma coisa, mas tem medo, tem receio. Então, acho que a autoconfiança, como a senhora colocou aqui também no meio da nossa conversa, é fundamental para que a gente também se inspire e realize realmente uma mudança na nossa vida. É isso. Agradeço muito. Obrigada. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Um grande prazer. Tá? Estou vendo aqui só alguns comentários rápidos.
Mas eu agradeço muitíssimo. Obrigada, Cristina. Quero agradecer em nome do SENAC, né, a iniciativa. O SENAC está de parabéns, porque também está sendo uma instituição que tem 70 anos, mas que é jovem, né? Ela tem uma longa jornada, mas é jovem, ela está disposta a mudar, ela está sempre se ressignificando. E essa série de lives que está acontecendo essa semana é uma prova disso. Então, vamos para as novas tecnologias, vamos encontrar as pessoas que estão fazendo o mundo girar e vamos nos colocar à disposição, né, para que a gente possa crescer junto. A energia do bem, né, professora? A gente sai. Eu agradeço muito ao Senac pela oportunidade, um prazer muito grande conhecer a senhora e o aprendizado que a gente vai levar hoje para as nossas vidas, uma reflexão de como é que nós nos comportamos agora nesse novo cenário mundial, que nessa questão dos desafios do home office. Mas olha, professora, antes da gente encerrar essa live, eu quero convidar a senhora e quero convidar também todo mundo que está assistindo a gente. Olha só, professora, na quinta-feira, às 17h30, no dia 4 de junho, eu vou estar aqui e vou estar com o Fredson Encarnação, que é o CEO da Fabric Consultoria em Soluções Tecnológicas e Empresariais, que vai vir aqui trazer várias informações para a gente, principalmente para ajudar aquele pequeno empreendedor que precisa aí muito da nossa ajuda, aí, da ajuda do Senac. O mês inteiro eu vou estar com vocês e peço para a senhora acompanhar a gente em várias lives aí que a gente vai fazer durante o mês de junho. Eu quero agradecer muito pela sua companhia, professora, pelas suas informações e a todos que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, espera. Encerra, cancela.